Olá, crianças! Vamos para mais uma aula? Então, na aula anterior, nós vimos o que são números inteiros, e nesta aula nós vamos aprender a operações com esses números. Então, o primeiro exemplo é uma adição de menos 2 com mais 5. Então, a adição, você está somando o menos 2 mais 5. A representação dos números inteiros na reta numérica tem o zero, a parte positiva, que são os números naturais, mais a parte negativa. Então, o conjunto dos números inteiros, ele engloba os números naturais, que são os positivos, e os números negativos. Então, aqui é a primeira adição. Menos 2 mais 5. Então, aqui é positivo. Nós vamos acrescentar para a direita. Então, aqui tá o menos 2, vamos acrescentar mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o resultado é mais 3, tá? Andei 5 casas. Algebricamente falando, nós podemos escrever assim: o menos 2 mais o mais 5. Quando aparece a adição aqui e tem um número dentro de um parênteses, quer dizer que essa adição ela não vai alterar o sinal do número que está aqui. Então, se é positivo, vai permanecer positivo. Se é negativo, vai permanecer negativo. Então, nós vimos aqui que menos 2 mais 5, o resultado é mais 3. Então, ou então, você pode colocar sem o parênteses, direto. Menos 2 mais 5. Como não vai interferir, coloca-se direto, tá bom? Vamos ver um outro exemplo. Aqui nós temos a adição de menos 1 e menos 3. Então, ele tá com menos 1, você vai acrescentar a parte negativa. Vai para a esquerda, mais 3 casas. Então, 1, 2, 3. O resultado é menos 4. Algebricamente falando, pode ser representado por parênteses. Então, menos 1 mais menos 3. Lembrando que quando tem o sinal de mais aqui, ele não vai alterar o sinal do número que está dentro do parênteses. Então, menos 1, você deve 1, e você pegou emprestado mais 3. Então, você ficou devendo 4, menos 4, tá bom? Então, o cálculo é isso, é quanto eu tenho e quanto eu devo. Se tá positivo, eu tenho. Se tá negativo, eu devo. Então, aqui, eu já devia 1, peguei emprestado mais 3, fiquei devendo 4. E essa outra? Mais 3 e menos 4. Então, aqui, o mais 3, na reta numérica, é o 3. Nós temos que diminuir mais 4 casas, né? 1, 2, 3, 4. Então, o resultado vai ser menos 1. Fazendo somente a conta sem a reta numérica. Então, fica entre parênteses mais 3 mais menos 4. Então, esse sinal não vai alterar o sinal do número que está dentro do parênteses. Eu tenho 3 e devo 4. Vou pagar os 3 e vou ficar devendo 1. Ou então, você já pode, como o sinal de mais não faz essa diferença no número que está dentro do parênteses, você pode colocar direto mais 3 menos 4, igual a menos 1. Outro exemplo, adição de mais 2 com mais 2. Então, aqui na reta numérica, do 2, eu vou acrescentar mais 2, aqui tá positivo. Então, vai para a direita. 1, 2. O resultado é 4. Então, a gente pode colocar dessa maneira, com parênteses e representando aqui o sinal de adição, ou colocar direto mais 2 com mais 2. Vai dar 4. Então, aqui eu tenho 2 e ganhei mais 2. Então, agora eu tenho 4. Positivo.
Adição de menos 4 e mais 4. Então, algebricamente, você pode colocar entre parênteses, o sinal não vai alterar, então vai ficar menos 4 com mais 4. Eu devo 4 e tenho 4. Eu vou pagar o que eu devo e vou ficar com nada, ou seja, 0. Fazendo aqui a conta na reta numérica, menos 4, você vai acrescentar mais 4 unidades. 1, 2, 3, 4. O resultado é 0. Agora, o que acontece quando nós temos uma adição com mais de uma parcela? Então, nós temos tanto os números positivos quanto os números negativos numa adição. Então, aqui, 15, não tem o sinal, mas quando não tem o sinal, significa que ele é positivo. Mais menos 30, mais menos 10, mais 50. Então, você vai fazer como? Você vai juntar os positivos e juntar os negativos. Os positivos aqui são 50 e o 15. 50 mais 15 dá 65. Mais, agora você vai somar os negativos. Os negativos aqui é menos 30 e aqui é menos 10. Somando 30, devo 30 e peguei emprestado mais 10. Então, você vai somar o que você deve. 30 mais 10, 40. Como aqui o sinal de mais não altera o sinal que está dentro do parênteses, então, é 65 que eu tenho e eu devo 40. Vou pagar esses 40 e vou ficar com 25. Outra operação que nós podemos fazer com os números inteiros, que é a subtração. Então, como que a gente faz? Menos 9, menos mais 2, igual. Então, o que acontece? Quando tem o sinal de menos, significa que esse número que está dentro do parênteses, ele vai se transformar no oposto dele. Então, se tá positivo, vai ficar negativo, se tá negativo, vai ficar positivo. Sempre que tiver esse sinal de subtração, significa que o número que está dentro do parênteses, ele vai alterar o sinal dele. Tá bom? Aqui no caso, é mais 2, vai ficar menos 2. Então, é menos 9, aqui troca o sinal com menos 2. Então, eu devo 9 e peguei emprestado mais 2. Vou ficar devendo 11. Outro exemplo. Menos 1, menos mais 4. Então, o mais 4 vai se transformar em o oposto, menos 4. Então, sempre o oposto do número positivo é o número negativo. Do número negativo é o número positivo. Aqui, menos 1 com menos 4, eu devo 1, peguei emprestado mais 4, fiquei devendo 5. Outro exemplo, mais 48, menos 85. Então, aqui tá o sinal de menos, significa que vai trocar o sinal do número que está dentro do parênteses. O número que está dentro do parênteses é negativo, então, ele vai ficar positivo. Então, vai ficar mais 48, mais 85, que dá 133. O número positivo, você pode ou não colocar o sinal de mais. Agora, o número negativo sempre tem que colocar o sinal de subtração. Tá bom? Então, com base nessas explicações, eu dei uma atividade lá no formulário Google para vocês fixarem os conceitos, tá bom? Bons estudos!